Depois do fim do mundo, quando a humanidade já não existe, uma jovem acredita ser a última sobrevivente, até que encontra outro homem, mas o que parecia esperança logo se transforma em tensão, desejo e um perigo silencioso. Eu sou EF, o explorador fatal. E hoje vamos recapitular The Forsaken de 2015. Então se prepara e vamos tentar sobreviver. No meio de uma cidade destruída e abandonada, uma pessoa começa a procurar algo que pudesse ser útil, mas seu relógio logo desperta, pois estava na hora de voltar, antes do anoitecer. E para chegar em casa é preciso passar por muitas subidas e pelo meio do mato. E logo se ouve o som de um cachorro latindo, sinalizando que estava em casa. E a pessoa era uma mulher e ela vivia em uma pequena fazenda no meio das montanhas. Chegando em casa, ela começa a se lavar como protocolo e continua vivendo sua vida, arrumando o local e cuidando dos poucos animais enquanto que vivia cada dia de uma vez. E essa jovem se chama Anne, e sua comida estava acabando, e nas montanhas uma das únicas formas de conseguir comida ou é plantando ou caçando, e ela desce para caçar com seu cachorro Rex e coloca uma armadilha debaixo de uma pedra, e uma outra pedra estava com sangue, mostrando que algo caiu e ela manda o cachorro procurar. E seguindo a estrada, havia um tipo de carroça parada no meio do nada, e aquilo não parou ali sozinho. E ela se esconde assustada, pois podem ter pessoas armadas, e do mato ela vê uma pessoa vestida com uma roupa estranha, carregando um objeto para ver se o local era seguro. A pessoa tira aquela roupa e era um negão da canela fina, e ele começa a olhar aquele lugar e começa a comemorar, como se tivesse encontrado ouro. E dali ele corre para um riacho próximo e começa a tomar banho. E Anne vai atrás porque aquele lugar era contaminado, porque aquela água vinha de fora do vale, e mesmo só tentando ajudar, quase que ela leva um tiro, mas o homem testa com seu aparelho e começa a sentir os efeitos da radiação, e ele pede ajuda para aplicar um remédio ou morreria, e por pouco ele consegue, e Anne o leva para casa, dá um banho e o coloca na cama. No dia seguinte, ela volta para buscar sua carroça, e dentro ela encontra a foto dele com sua esposa, e conforme os dias vão passando, ela vai cuidando dele sem saber se ele sobreviveria, mas ela começa a orar pedindo que ele sobreviva porque esperava encontrar outros seres humanos, e esse foi o sinal que ela pediu. E aos poucos ele começa a melhorar e o seu nome é Loomis, e ele fica impressionado como aquele lugar se manteve limpo e funcional. E ela diz que ela viveu ali com seu pai e quando tudo começou eles ficaram protegidos. O problema é que seu pai teve um infarto e seu irmão saiu para procurar ajuda e nunca mais voltou. E Loomis acorda no dia seguinte e vê Anne trabalhando na sua horta, e vê que ela era muito dedicada, e ela possui uma grande coleção de livros, e ele pega um sobre máquinas de fazenda para estudar, pois do lado de fora havia uma colheitadeira parada, e ele pergunta por que ela estava fazendo tudo na mão, e ela diz que estava sem gasolina e não conseguia pegar do posto que tinha ali perto, mas Loomis diz que todo posto de gasolina tem uma manivela de segurança caso a gasolina acabe, e ele fica olhando pela janela enquanto que ela comemora. Anoitece e os dois param para jantar, e ela pergunta por que ele estava andando por aí. Ele diz que vivia em um bunker criado pelo governo, e era um engenheiro do lugar que ajudou a construir os trajes e segurança do local. Mas depois de muito tempo naquele lugar sem sol, sem ar e sem saber o que estava acontecendo, ele decidiu sair para procurar um lugar melhor. E ali chegou, e na hora de dormir, ele vê ela deitada com as pernas de fora. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. No dia seguinte, ela acorda cedo para pescar, e ele diz que foi a melhor comida que ele comeu em anos, e aquele era o momento de aproveitar, porque no inverno o riacho congelava e quase que ela morre de fome. Então dessa vez precisavam conservar mais comida, e ela mostra que possui um gerador, mas Lumi vê que estava fundido, mas tem uma boa ideia porque eles poderiam usar a queda d'água daquele lugar que ele tomou banho para construir uma roda de água que geraria energia suficiente para ligar alguns aparelhos. E ali perto ele encontra
encontram uma pequena igreja e a madeira seria o suficiente para construir a roda. Mas Anne diz que seu pai, que era pastor, que construiu aquele lugar, e ela gostava de ir ali para orar. O problema é que se tentassem trazer de outro lugar, seria muito perigoso. E os dois entram em um impasse, porque enquanto que ela acreditava em Deus, ele era cientista e só queria sobreviver. De madrugada, o cachorro começa a latir em direção à porta, e ela acha estranho. E assim que amanhece, ela vai ver se as galinhas colocaram algum ovo, mas parecia que já mexeram ali. E dali ela vai trabalhar para plantar algo, e Loomis diz que iria na cidade mais próxima procurar comida. Ele chega em um mercadinho, e quase tudo já estava usado, mas deixaram as cervejas fechadas, porque mesmo no fim do mundo, Anne era fiel aos seus valores, e ele aproveita para beber todas, mas fica bêbado. E à noite, ele começa a tratá-la mal, falando que não precisava dela. E do nada, ele vira um cachorro no cio e tenta colocar o Toblerone nela. E no dia seguinte, como forma de pedir desculpas, ele faz todos os serviços que ela costumava fazer de manhã. Anne vai até a capela do seu pai para tocar piano, e vê que alguém estava observando pelo vidro e acha que foi Loomis, que não queria atrapalhar. Mas ele diz que não sabia de nada, e à noite ela prepara um jantar especial à luz de velas, até porque ainda estava sem energia, e ela se arruma de forma diferente. E traz uma garrafa de vinho para comemorar, e ele sente a maldade no ar. E após o jantar, ela o chama para dançar, e os dois se olham com maldade. E Anne coloca a língua na garganta dele, e essa foi a primeira vez que ela fez isso, porque quando tudo começou, ela era jovem, e Loomis diz que era melhor ir dormir. Então ele é? E ele passa no quarto para falar com ela, e ela tira o vestido esperando ele vir com tudo. Mas ele fica sem graça e diz que não precisava fazer aquilo, pelo menos não agora, porque as coisas mudariam entre eles, e para ficar tranquilos, eles dormem na mesma cama, mas sem fazer nada. Otário, suspeito, otário. E assim que acorda, ela diz que ele poderia usar a igreja para construir a roda, mas ele pensaria em outros planos. Anne está caçando pelo vale, e Rex vai atrás de um cheiro estranho, e no meio do mato havia um homem deitado. Ele diz que só estava procurando um pouco de água, e ela o leva para casa, e seu nome é Caleb. E Loomis já sente que ele seria um problema, e ele pede para ficar uma noite e ir embora depois, e Anne fica toda assanhada querendo que ele fique. Para ele se recuperar e ir embora logo, eles oferecem comida, e ele diz que estava trabalhando em uma mina de carvão quando tudo aconteceu, e eles tentaram sobreviver durante todo esse tempo, mas as pessoas estavam ficando malucas e se matando, então ele saiu de lá. E Loomis diz que viu muitas coisas acontecerem depois dessa guerra, e assim que saiu do bunker, um jovem apareceu na estrada desesperado pedindo para morrer, porque já estava contaminado com a radiação e não aguentava mais sentir dor. E para acabar com aquilo, Loomis fez o serviço e continuou em busca de um lugar melhor, e aquilo dá a entender que foi o irmão de Anne. Anne começa a mostrar a casa e mostra o banheiro e seu quarto, e Loomis diz que aquilo pode ser perigoso porque não sabem quem é, mas ela ainda é muito inocente para perceber isso. Ele diz que talvez o jovem que ele matou fosse o irmão dela, e por isso ficou pensativo quando chegou, e o clima entre os dois fica estranho. Eles voltam a trabalhar na fazenda, e com uma colheitadeira funcionando, eles poderiam plantar muitas outras coisas, e poderiam sobreviver durante o inverno. E Caleb vai conhecendo o lugar, e os dois saem para caçar perus que estavam soltos na montanha. E o clima estava estranho entre os dois, porque são dois machos e uma fêmea, e isso nunca dá certo. Como o Loomis conseguiu acertar o tiro, ele chega feliz com o peru na mão. Que porra é essa, Marreco? E Anne diz que logo eles poderiam ter uma vida melhor quando conseguirem energia. E Caleb começa a fazer algumas perguntas sobre os dois, mas aquilo só deixa o clima pesado. E ele convence os dois a começar a construir a roda de água, então no dia seguinte eles já partem para desmontar a capela. E enquanto que Loomis faz todo o projeto e o trabalho pesado, os dois só ficam se olhando com maldade. E na hora do descanso, os dois saem para dar uma volta, e Loomis só observa de longe. E Caleb pergunta se ela acredita
acreditava em Deus e ela diz que sim. E ele começa a jogar indiretas porque Loomis era cientista, mas ela não cai nessa. E ao voltar para casa, Loomis diz para ela que ela é jovem e deveria aproveitar o que sobrou da vida. E percebe que os dois estavam se olhando diferente, mas ela tenta negar que não havia nada. Os dias se passam e a roda d'água fica pronta, e eles colocam suas melhores roupas para comemorar, e aquilo foi o suficiente para fazer um toca-discos funcionar. E eles bebem e depois pulam no laguinho, mas como estava muito frio, eles decidem entrar, e Loomis diz que a amava e esse seria o momento perfeito para chuchar a goiaba. Mas como ele bebeu e já não era tão jovem, ele acaba dormindo, e ela fica na vontade, então ela vai no banheiro onde Caleb estava tomando banho, e vocês já sabem o que aconteceu. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai. E Loomis acorda e faz o café da manhã. O problema é que os dois estavam muito próximos e ele pede para conversar com Caleb depois do almoço. E diz que estava tudo bem o que estava acontecendo entre eles, mas sabemos que no fundo não estava. E os dois saem para terminar a roda de água e dá tudo certo. Mas Caleb escorrega nas pedras e Loomis tem a opção de salvar ou não. Já avisei que vai dar merda isso. Ele volta para casa sozinha e Anne pede desculpas pelo que estava acontecendo, porque ela está carente e confusa e precisava fazer isso a primeira vez. Ele diz que estava tudo bem, o problema é que Caleb decidiu ir embora, e ela sai correndo atrás dele, mas não o encontra. E os dias continuam se passando, mas Loomis fica se sentindo culpado por algo, e Anne agora está triste. Então fica no ar o que pode ter acontecido. E esse foi o filme Z for Zachariah. E me diz o que você faria se estivesse no fim do mundo e você encontrasse outro sobrevivente. E eu estou de olho nos seus comentários. Agora deixa sua curtida e se prepara, porque amanhã sempre poderemos ter algo novo. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!